noite a todos. Hoje a gente vai dar continuidade na Semana das Especialidades e a especialização escolhida hoje é a ortodontia e quem vai apresentar ela pra gente é a doutora Gleice. Eu me chamo Laísa Rafaela e eu sou a presidente e a secretária da Liga Acadêmica. Agora as meninas vão se apresentar um pouquinho para vocês conhecerem elas melhor. Boa noite, eu sou a Letícia, sou a vice-presidente e secretária da Liga. Boa noite, gente. Eu sou a Beatriz, sou diretora de marketing e diretora de científica. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Edivânia Tainara Pimentel, sou diretora científica e tesoureira da Liga Acadêmica. Agora passo a palavra para a Laísa dar continuidade. Boa noite, professora Gleice. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, meninas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, professora. Eu queria agradecer muito a senhora. A gente tem um carinho muito grande. Você é a nossa coordenadora da Liga e também do nosso curso da faculdade. E é uma honra estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Eu queria pedir para você falar um pouquinho mais da sua formação para a gente. Claro. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Gleice, eu sou cirurgiã dentista, eu sou formada pela Unesp de São José dos Campos em 2007, e tenho mestrado e doutorado em endodontia, tá? E fiz especialização na ortodontia, que também é uma segunda especialidade que eu tenho. Atualmente, eu leciono na Anhanguera, dou aulas na Anhanguera e também sou coordenadora do curso de odonto. Ai, que legal, professora. Agora a gente vai começar com umas perguntas, então. Eu queria perguntar, de modo geral, o que é a especialização em ortodontia? Bom, a especialização em ortodontia, ela trata das movimentações de dentes e dos ossos maxilares, né? Então, a ortodontia, ela vai tratar das maloclusões, tá? E também das disfunções dessas relações maxilares, tá? Tanto dentárias quanto ósseas. Como e quando foi o seu primeiro contato com a ortodontia na fase acadêmica? Bom, na faculdade a gente teve ortodontia, mas é uma ortodontia que a gente acaba aprendendo um pouco mais de cefalografias, né? A gente aprende análises, a gente aprende os tipos de maloclusão que existem, mas dentro da faculdade a gente não aprende a fazer a movimentação com brackets, fios, como na especialização, tá? Então, na graduação, a gente aprende mais uma ortodontia interceptativa em crianças, com a utilização daqueles aparelhos móveis, onde a gente faz mais ortopedia. Tá? Então, é diferente de quando a gente faz a especialização. Quando a gente vai para a especialização, a gente já aprende a ortodontia como um todo, né? A gente trata das movimentações dentárias e também dessas afecções ósseas também. Legal, professora. Eu gostaria de saber o que te levou a escolher essa especialidade. A gente sabe que você é especialista em endodontia, né? Inclusive, deu aula para mim de endodontia na modalidade, mas a gente queria saber, na parte de ortodontia, o que te levou e quando que você resolveu fazer essa especialidade? Apesar da endodontia ser a minha primeira especialidade, eu pensei em fazer ortodontia antes, tá? Então, quando eu estava na faculdade, que eu fazia essa disciplina, e eu estava dobrando os fios, que a gente dobra muito fio, tanto na graduação quanto na especialização, tinha uma colega que ela fazia especialização e ela me auxiliava e ela sempre falava: Gleice, você dobra os fios muito bem, você é ótima. E aquilo já me deixou na cabeça que eu gostava de ortodontia, me deixou motivada, exatamente. E outra coisa que me motivou também é exatamente porque a gente não tem essa parte de colagem de brackets, né, dessa movimentação toda, e tinha só mais a parte interceptativa. Então, eu sempre gostei muito de estudar.
Então, era uma maneira de entrar mais fundo nessa especialidade. Quando eu me formei, lá em 2007, eu procurei para fazer especializações, tudo, mas recém-formada, não tinha muitas condições financeiras, é uma especialidade cara, né? Era uma especialização mais cara na época, até do que hoje em dia. E aí eu resolvi que era melhor eu encarar o consultório, fazer clínico geral, descobrir um pouco mais de todas as outras especialidades que a gente aprende na faculdade, para saber o que eu gostaria de fazer. Então, eu fui fazer alguns outros cursos de prótese, de endodontia, acabei entrando de cabeça na endodontia, e aí, quando eu terminei meu doutorado, eu falei, agora eu vou fazer o que eu queria no começo também, que era ortodontia. Aí, no finalzinho do meu doutorado, eu iniciei a especialização. E adorei, amei, deveria ter feito mesmo. Ai, que legal! E, professor, a gente sabe, né, que você leciona na matéria de endodontia e também lecionou para a gente na parte de anatomia dentária. E a gente quer saber o que te motivou a lecionar para esse curso tão maravilhoso. Então, também é uma coisa que vem um pouco desde a minha graduação. Na graduação, eu fazia monitoria, fiz também iniciação científica. Não tinha TCC na minha época, tá? Quando eu fiz a faculdade, eu não precisava fazer nenhum tipo de pesquisa. Eu fiz porque eu gostei mesmo, porque eu gostava. Então, eu gostava de estar com outras turmas, mesmo não sendo professora, eu gostava de estar ali auxiliando o professor, explicando alguma coisa que eu já tinha aprendido, né? E aí, quando eu me formei, eu fiz um programa de estudo continuado na faculdade mesmo. E lá nesse programa de estudo continuado, além de eu assistir às aulas e fazer atendimento clínico a pacientes, eu também ajudava na graduação, ficava com os alunos. E foi aí que eu comecei a gostar mais dessa área e resolvi fazer o mestrado e o doutorado para lecionar, porque eu gosto desse ambiente. Eu gosto de estar junto, eu gosto de explicar, principalmente a parte clínica, é uma coisa que me deixa muito feliz. Que legal. Ai, que legal. Muito legal mesmo. Professora, por que é importante um paciente passar em um ortodontista? Bom, é muito importante. A gente acabou de passar agora pelo Júlio Laranja, né? Que tratava realmente dessa parte ortodôntica para crianças e adolescentes, tanto na parte estética quanto funcional, né? Funcional por quê? Porque a gente vai tratar do crescimento dos maxilares também, né? Pode ter alteração na respiração do paciente, né, da criança, tem muita criança respirador bucal, altera a fase dele de respiração e isso atrapalha na função. Questão estética também é muito importante, a gente vê tanta questão de bullying hoje em dia que é falado, né, para as crianças, e quanto antes a gente tratar esses problemas ortodônticos, mais fácil no futuro, de quando adulto, tudo já está resolvido e evitar, por exemplo, um procedimento cirúrgico, né? Então, é importante, esteticamente e funcionalmente, tá? Uma mordida que não esteja totalmente correta, por exemplo, ela pode causar problemas na TM, dores musculares, dores nas costas, tá? Um problema de apinhamento, dentes muito tortinhos, que vai acontecer? O que vai causar? Uma má higienização. Então, pode ter lugares onde tem um pouco mais de cárie, porque ela não conseguiu chegar à escova lá, né? Um outro momento muito importante, quando a criança perde um dente, ou adulto também, perde um dente, né? Então, é importante manter aquele espaço ali, para que os dentes não entortem, não mude a posição deles, e aí cause todos esses outros problemas funcionais, tá? Respondi a questão? Sim. Então, tá bom. Em quais casos de processos cirúrgicos o ortodontista é envolvido? Então, cirúrgico, a gente vai ser envolvido quando for algum problema esquelético, né? Então, a gente fez nossa documentação ortodôntica, a gente estudou a
aquela documentação e a gente viu que o problema do paciente não é só dentário, não é só colocar o bracket, o fio ou o alinhador, que hoje em dia é um outro aparelho que é usado, e alinhar aqueles dentes. Ele vai precisar, por exemplo, protruir a mandíbula, a maxila, perdão, ou a mandíbula, né? Ele vai precisar de um tratamento cirúrgico para melhorar as bases ósseas, tá? Então, por isso que é envolvido. Quando faz um tratamento cirúrgico, precisa ter o ortodontista envolvido? Sim, porque geralmente o ortodontista, ele trabalha tanto no começo quanto no final. Então, ele inicia o tratamento, vai para a parte cirúrgica, que é uma conversa com o bucomaxilo, né? Eles estão conversados sobre o que vai fazer no paciente, sobre o tratamento que precisa ser realizado, e depois que fez o tratamento cirúrgico, volta para o ortodontista para ele poder finalizar o caso. Bom? Tá bom. Então, professora, que todo aluno quer saber, né, na fase acadêmica, qual a especialidade que dá mais dinheiro, e a gente gostaria de saber se essa especialidade compensa na parte monetária. Bom, isso aí eu vou dar uma resposta genérica para tudo, tá? Eu acho que é uma resposta que meu pai sempre me falou, que quando a gente faz as coisas bem, a gente tem sucesso, né? Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente tem sucesso naquilo. Então, é o que eu vou falar isso para vocês. Então, independente da área, da especialidade que vocês escolherem, se vocês fizerem com carinho, se vocês se especializarem, vocês estudarem, porque não é só fazer graduação, especialização e acabou. Não, eu fiz a minha especialização, mas depois disso eu sempre faço alguns cursos, porque a gente tem que aprimorar, né? E quando a gente faz com carinho, o retorno vem, o financeiro vem. Tá? Então, você pode ter sucesso? Claro que você vai ter sucesso se você quiser, se você correr atrás. Agora, se você estabilizou, estagnou, ficou ali, talvez seja um pouco mais difícil, né, de você conseguir crescer, tá bom? Mas se você gostou da sua profissão, faz com carinho, estuda, faz as coisas corretamente, vem sim retorno financeiro. Tá. E o trabalho do cirurgião dentista também é muito autônomo, né? Depende muito do quanto ele está disposto a trabalhar, né, professora? Exatamente, né? O quanto você corre atrás. Hoje em dia, a gente tem bastante cirurgião dentista no mercado, né? Como que você vai se diferenciar, né? Você precisa se diferenciar de alguma forma. Como você está fazendo isso? Você está ali nas redes sociais? Você atende família, você gosta mais do público infantil, você tem um trabalho mais lúdico, né? Você gosta de explicar detalhe por detalhe, então vocês vão acabar chamando aquele paciente que gosta de saber tudo que está acontecendo, né? Então, tem público para todo mundo, é só você correr atrás. Ficar em casa, sentado, esperando alguém te ligar que quer fazer um atendimento, um tratamento com você, não vai acontecer, né? Não rola, né? Não dá. E professora, eu acho que é uma pergunta muito comum essa que eu vou fazer para a senhora agora, é que quando um paciente ele vai começar o tratamento de aparelho ortodôntico dele, o cirurgião dentista tem alguma estimativa de tempo que esse paciente vai usar esse aparelho dental? Porque hoje em dia a gente vê muitos pacientes que vão atrás de um tratamento e aí o tempo dura muito mais do que o estimado e às vezes as pessoas até desistem do tratamento por conta disso. Bom, eu vou até falar um pouquinho que existem alguns aparelhos diferentes hoje em dia, tá? Uhum. Existem aqueles aparelhos convencionais, né, que são aqueles das borrachinhas, tá? Isso sem falar de mecânica, porque existem algumas mecânicas diferentes também, que eu acho que não vem ao caso a gente entrar agora, porque são nomes mais complexos. Mas tem esse aparelho convencional, que é o da borrachinha, tem os aparelhos autoligados, que permitem uma movimentação mais rápida, então já é um procedimento que vai mais rápido do que o convencional, e também tem os alinhadores ortodônticos hoje em dia. Eles dão pra gente uma previsibilidade do que vai acontecer, tá? Então, tem como a gente saber quanto tempo? A gente tem uma estimativa. Todos os meus pacientes, eles saem com uma estimativa, com 6 meses de diferença, mais ou menos. Tudo depende do quê? A gente trabalha com um organismo, corpo, né? Biologicamente. Então, a gente às vezes quer um movimento que a gente fala, olha, movimento fácil aqui, em um mês vai mudar. E às vezes não muda, porque a biologia de cada um é diferente.
né? Então tem essa alteração. Outra coisa que ajuda bastante nessa parte de tempo, se a gente saber se o paciente é colaborador ou não. Se eu tenho um paciente que não está usando o elástico que eu pedi, não adianta que a mordida dele não vai para o lugar. Né, Tinho? Tá colaborador? Então, movimentação mais rápida. Agora, se é um paciente que não colabora, é claro que o tratamento dele vai durar mais. Se é um paciente que não fica sem o torresminho dele e a pipoca, todo mês vai lá com o bracket solto, o dente do bracket solto não está movimentando, né? Então, tem tudo isso. Tem a questão biológica e tem também a questão do paciente, da colaboração do paciente, tá? Mas a gente consegue, sim, dar uma estimativa. Ok. O que se pode dizer dessa profissão como um todo atualmente? E para o futuro? A profissão de cirurgião dentista ou a profissão de ortodontista? Ortodontista. Ortodontista, eu acho que é um campo bem extenso, porque eu acho que praticamente todo mundo, em algum momento da vida, vai ter alguma questão ortodôntica. Não só questão esquelética, mas dentária. Principalmente hoje em dia, que a parte estética é muito visível, né? A gente tem um dentinho torto ali, a gente quer ficar bonita, a gente quer sair bonita na selfie, né? Então, eu acho que é uma carreira bem promissora, sim, a ortodontia, não só por essa questão estética, mas realmente como uma questão funcional, tá? Então, eu acho que essa especialidade é uma especialidade que engloba muitas coisas, engloba muitas pessoas, engloba muitos tratamentos diferentes e é um campo realmente muito bom, tá? As pessoas acabam ficando com medo hoje em dia porque está surgindo essa parte de alinhadores, né? Que não precisaria de um ortodontista, mas não, precisa de alguém que saiba toda a movimentação, sabe a biologia, sabe o que precisa ser feito, sabe que tipo de força vai ser aplicado, né? Não é só colocar um aparelho ali e esperar que o aparelho faça a movimentação dele. Não, a gente precisa saber do jeito que eu vou fazer, como que eu vou fazer essa movimentação, que força que eu vou aplicar. Então, é sim uma carreira muito promissora, vale a pena para quem gosta dessa área, para trabalhar. Talvez seja um campo mais limpo do que outras áreas, para quem não gosta de cirurgia, por exemplo, sangue, né? É uma área um pouco mais limpa, mas vale totalmente a pena, sim, estar nessa profissão, sim. Legal. Ainda mais que a estética está em alta, mídia social, né? E a ortodontia tem passado bastante para a estética do próprio aparelho, né? Para não trazer. Exatamente. Exatamente, é isso que a gente vê com os alinhadores hoje em dia, né? Então, a gente vê toda a parte estética, as pessoas não querem mais tanto bracket na boca, fio metálico. Então, tem uma evolução muito grande, né? Por trás dessa ortodontia, que está virando ortodontia digital, né? Sim. A pergunta que eu queria te fazer agora, na verdade, são duas em uma. A primeira questão seria, qual foi o caso mais preocupante, mais grave, mais tenebroso que foi até o momento agora da sua profissão, né? Falando de ortodontia, sendo ortognático, e como lidar com situações inusitadas. Nós vamos ser informados, eu acho que todos nós vamos passar por isso. Entrar um paciente assim, com aquele caso mais difícil, como lidar com isso e qual foi esse caso para você? Bom, eu tive um caso mais complicado, talvez tenha sido mais fácil, porque foi na especialização. Então, eu tinha professores para me auxiliar, que era um caso cirúrgico, e isso foi ótimo, porque como eu estava ali com professores em volta, tinha suporte e tudo mais, mas eu acho que talvez os casos mais complicados são realmente os casos cirúrgicos, que a gente precisa ter um pouco da paciência e colaboração do paciente. O paciente precisa entender que aquele caso dele precisa passar por uma cirurgia, não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia extensa, né? Isso que acaba um pouquinho, às vezes as pessoas fogem um pouco. Né, elas querem que faça uma compensação ortodôntica e não quer a parte cirúrgica. E a gente sabe que a cirurgia seria a parte mais fácil. Eu acho que o mais difícil talvez seja lidar com o paciente nessa questão, dele entender que o caso dele precisa passar por uma cirurgia e mostrar para ele que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem, porque tem um medo, né? Quando a gente fala de cirurgia, todo mundo fica com medo, né? E realmente, a gente pode falar uma cirurgia simples, não é simples, né? É sempre
tem um risco. Então, isso eu acho que acaba sendo mais desafiador, tá? E qual que era a outra pergunta? Ah, como lidar, né? Então, olha, quando a gente é recém-formado, a gente tem medo de muitas coisas, tá? Porque até a faculdade, a especialização, você está ali, você está sendo supervisionado, o professor está do seu lado, você corre para o professor, você chama ele senta ali e te ajuda. Quando você é formado, não muda muito. Tem um telefone de um professor com vocês. Porque pode acontecer de algum caso inusitado vocês pedirem uma ajuda, tá? Sempre tenham calma. Se for uma coisa que vocês acham que não vão dar conta, não fique com medo de encaminhar para outra pessoa. É a melhor coisa a se fazer, falar, olha, seu caso é um caso mais complicado, eu vou te encaminhar para um colega que ele é especialista nisso, ou chame o colega para atender com você no seu consultório. Eu já chamei colega para ir comigo me ajudar, que tinha muito mais experiência. Aí, você pode me ajudar nesse caso? O colega vai. E até hoje, gente, até hoje, ninguém sabe tudo. A gente discute muito com vários colegas sobre algum caso ou outro. Eu tenho uma colega de São Paulo que ela é a minha colega da ortodontia. Qualquer dúvida ali, uma entra em contato com a outra. Então, figurinha, isso, né? exatamente, isso é muito importante, contatos. A gente trabalha muito sozinho no consultório, mas os nossos contatos precisam estar presentes, né? Essa onda de redes sociais, WhatsApp, Telegram, eu acho que ajudou bastante nisso, porque tem vários grupos, né? Eu tenho um grupo de ortodontia que eu participo e a gente tem discussão de caso clínico, eu tenho um outro grupo de endodontia que tem discussão de caso clínico, né? Porque realmente a gente não é conhecedor da verdade. Então, a gente precisa estar em contato com outras pessoas. Só não tenham medo de perguntar. Eu estou recém-formada? Sou recém-formada. Não sei fazer? Tudo bem, não tem problema nenhum. Pergunta para alguém. E aí vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais tranquilo. Não sabe na hora, não sabe resolver na hora, se souber tirar a dor do paciente, já tá bom. Você fala, vamos agendar para semana que vem? Tira a dúvida com seu colega, né? Descobre direitinho o que você pode fazer, as opções que podem ser feitas, e aí você resolve o caso depois. E agrega conhecimento também, né, professor? Com certeza, a gente aprende a cada dia, né? Cada dia a gente aprende, cada caso é único, vocês não vão pegar 2 casos iguais, cada paciente é um paciente, às vezes você acha que é um caso simples, e na verdade tem uma complexidade muito maior em questão de relacionamento do paciente, como aquele paciente, dos medos do paciente, o paciente tem medo de dentista, então às vezes você requer uma habilidade muito maior para tratar um caso que seria fácil, né? Que você ia resolver em um dia e você demora 10 dias para resolver, porque tem toda uma questão ali psicológica, tá? Isso realmente é bem desafiador, mas também quando você passa por isso, quando acaba, a gente vê o quanto gratificante foi, né? Sim, com certeza. Saindo um pouquinho da especialidade agora, a gente gostaria de saber como está sendo a adaptação da senhora devido a essa pandemia. Vou falar das 3 questões, então. Coordenação, professora e consultório, tá? Bom, como professora e coordenadora, eu acho que vocês estiveram um pouquinho juntos, a gente continuou com as aulas online, as aulas teóricas, né? Em home office. É desafiador, porque a gente não tem aquele contato com vocês, né? A gente não tá ali, olhando a carinha de vocês para saber se vocês estão com dúvida ou não. E também o contato com as pessoas, né? É diferente. A gente gosta de um calor humano, a gente gosta de estar junto, né? Parece que tudo fica um pouco mais frio, um pouco mais distante, tá? Então, home office, trabalho. Normalmente o trabalho não parou. O trabalho talvez tenha até dobrado um pouquinho mais, porque a gente precisa ter um pouco mais de atenção com cada um, são muito mais e-mails, são muito mais trabalhos para corrigir, né? Então acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso, mas eu acho que o que a gente teve para a pandemia, a gente acabou solucionando bem, né? Questão de consultório, tá? Após 40 dias de consultório fechado, sem a gente saber o que ia acontecer ou não, a gente retornou às atividades. E aí a gente acaba
a gente não tem muito conhecimento de nada, né? Cada dia muda uma informação nova sobre o coronavírus. Então, a gente acaba seguindo todas as recomendações que os nossos conselhos e o Ministério da Saúde passam para a gente. Diminuiu realmente o número de pacientes no consultório, porque tem pacientes que ficam preocupados em ir, às vezes alguém está com uma tossinha, já liga e fala, ai, doutor, eu não vou porque eu estou tossindo, então não sei o que pode ser, eu prefiro não aparecer. A agenda do consultório mudou também, porque a gente atendia de hora em hora, de 1h30 em 1h30, agora a gente precisa fazer um tratamento mais espaçado. Eu, por exemplo, tenho atendido 2 pacientes por período, porque daí dá o tempo todo de limpar o consultório, esperar o aerossol abaixar, porque pode ter contaminação pelo corona, pelo aerosol, né? Então, eu acho que foi bem complicado, bem desafiador no começo dessa pandemia toda, que a gente não sabia de nada, e a gente ficou com muito medo, né? Ficar em casa durante 40 dias sem ir para o consultório, apesar de ter vocês e estava com vocês dando aula, era uma incerteza muito grande, porque as contas sempre chegam e a gente sabe que dentista, se não trabalha, não recebe, né? E isso acontece com a gente. Então, eu consegui manter esse tempo, eu voltei com uma agenda bem baixa, e agora que eu estou melhorando um pouco mais no consultório, tenho uma movimentação maior, com todos esses cuidados, tá? Mas todas as precauções possíveis têm sido tomadas, né? E psicologicamente a gente tem que se pegar alguma coisa, né? Faz uma meditação, faz, sei lá, procura um estudo bíblico, faz alguma coisa para você aliviar a sua mente. Porque realmente ficar em casa acaba mexendo um pouquinho com a gente, né? Bom, professora, eu acho que acabou as perguntas já. Meninas, vocês têm mais alguma pergunta para fazer para a professora? Não, acho que está excelente. Tá. Muito obrigada, professora, por vir dar essa palestra hoje para a gente. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje. Obrigada, eu agradeço imensamente por estar aqui com vocês. Eu gosto de estar nessa parte aqui, espero ter esclarecido algumas das dúvidas e estou aberta, sempre que vocês quiserem perguntar qualquer coisa, eu estou aqui, tá bom? Fiquem à vontade de me convidar. Tá bom. Muito obrigada, professora. Nada. Obrigada. Obrigada, professora. É isso, então. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, meninas.